Olá, meu nome é Ana Carolina e eu sou psicóloga da creche Nossa Senhora do Carmo, no Gama. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o campo de experiência corpo, gestos e movimentos. Esse campo de experiência destaca que gestos, posturas e movimentos são uma linguagem pela qual a criança se expressa e se comunica, além de aprender sobre si, seus pares e o mundo ao redor. Através de movimentos, brincadeiras e gestos, a criança estabelece relações consigo e com o outro, o que permite que ela vá tomando consciência da sua própria corporeidade. Como na educação infantil os campos de experiência se entrelaçam, o trabalho corporal é fundamental para que a gente possa possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças nas mais diversas áreas. Nosso objetivo é o desenvolvimento integral da criança e, para isso, devemos colocar o corpo como centro do processo, porque isso possibilita que as crianças reconheçam suas possibilidades, seus limites, suas sensações e suas funções corporais. Dessa forma, o corpo, então, é um veículo de expressão de diversas linguagens, como a música, a dança, o teatro e as brincadeiras. Na atividade de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer música utilizando o nosso corpo. E para isso, eu trouxe duas ajudantes. Essa aqui é a Karina e essa, Natália. E hoje, nós vamos cantar uma musiquinha utilizando o corpo, tudo bem? Vamos lá? Olá, eu sou Ezequias Andrade, mestre em artes cênicas pela UNB, professor de artes teatro há 30 anos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Atualmente eu trabalho no CEF3 do Gama e recentemente desenvolvi uma pesquisa no campo da pedagogia do teatro voltada para a alfabetização e para a formação estética teatral infanto-juvenil. Fui convidado pela psicóloga Ana Carolina para conversar com vocês sobre o campo de experiência corpo, gestos e movimentos. Esse convite me deixou muito feliz porque vi nele a oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o jogo dramático infantil. Portanto, eu quero nas próximas palavras estabelecer uma relação direta entre o campo de ensino proposto pelo currículo em movimento e essa pedagogia de teatro voltada para a criança. Antes, porém, quero relembrar alguns dados importantes presentes no currículo em movimento. Um deles diz respeito aos eixos estruturantes da proposta de ensino infantil. Ela diz que esses eixos devem levar em conta o educar,
o cuidar, o brincar e o interagir. Esses eixos devem se apoiar em direitos. Direito de brincar, direito de conviver, direito de participar, direito de explorar, direito de expressar e se conhecer. Toda essa estrutura precisa estar sustentada em princípios que devem ser levados em consideração na hora da elaboração da proposta de ensino. São eles os princípios éticos, os estéticos e os políticos. Ao propor o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, o currículo evidencia que deve haver uma busca pela expressão, através dos movimentos e dos gestos, e que esses tenham sentido. Ele deixa claro que as qualidades de intencionalidade versus impulsos da criança, espontaneidade versus coordenação, se façam presentes nos movimentos e nos gestos para que estes obtenham sentido. É aí que a arte entra em cena. Teatro, dança, artes plásticas, música, todas as linguagens são bem-vindas. Elas podem e devem ser usadas como estratégia pedagógica. Entretanto, todas estas formas de artes já estão presentes no comportamento infantil. Não como arte em si, mas como brincadeira. A brincadeira infantil contém elementos artísticos fundamentais para a formação do ser humano. Não apenas no aspecto artístico, mas principalmente nos aspectos humano e social. Isso porque ela possui relação direta entre sentimento, pensamento e intenção, ou seja, contém intencionalidade de significado. É aí que entra o jogo dramático infantil. O jogo dramático é um comportamento inerente à infância. Toda criança desenvolve dramas em suas brincadeiras. Nestes dramas, elas representam pessoas e coisas, sejam em brincadeiras que envolvem o corpo por inteiro ou apenas uma parte dele. No jogo dramático infantil, a criança desenvolve expressões repletas de sentidos, porque nele ela reproduz a vida real ou a vida imaginária, através de tentativas de gestos, de movimentos emocionais e físicos. Peter Slade é o pesquisador que propõe o jogo dramático. Mas entendam, ele não propõe o jogo dramático, ele observou que a criança faz o jogo dramático. E na sua pesquisa, ele denominou esse comportamento infantil de jogo dramático, exatamente para diferenciar o jogo dramático de arte teatral. Ok? Embora pareçam muito semelhantes, elas são distintas. Mais na frente eu vou explicar o porquê dessa distinção. Ok? É importante deixar claro que a raiz do jogo dramático é a brincadeira de representar. Isso quem disse foi o Slade. As crianças praticam dois tipos de jogos dramáticos: o jogo dramático projetado e o jogo dramático pessoal. Vamos compreender um pouco melhor cada um deles. No jogo dramático projetado, a criança dramatiza usando a mente como um todo, mas o corpo não é usado totalmente. A criança para quieta. Ela senta, ela deita, ela usa principalmente as mãos. A ação principal tem lugar fora do corpo e o jogo se caracteriza pela extrema absorção mental. A criança fica concentrada no que está fazendo. No jogo projetado, os objetos com os quais a criança brinca ganham vida e exercem a atuação, embora possa haver um vigoroso movimento das mãos. O jogo dramático projetado desenvolve a qualidade da absorção. Este tipo de drama é mais evidente nos estágios mais precoces da criança pequena, que ainda não está pronta para usar o corpo totalmente. Eu tenho certeza que, enquanto eu estou falando, você está lembrando aí
do seu filho, do seu sobrinho, daquela criança, até mesmo do seu aluno, que quando está brincando, movimenta o carrinho, movimenta o brinquedo, construindo histórias maravilhosas naquele universo dela, naquele cantinho dela. E se você parar quieto e observar, você vai perceber claramente a dramaturgia se construindo. Ao mesmo tempo ela cria e ao mesmo tempo ela organiza a movimentação. Se ela estiver brincando sozinha ou se ela estiver brincando em parceria com outros coleguinhas. Eu mesmo me lembrei agora, enquanto falava, dos meus brinquedos de carrinho. Os meus carrinhos traziam para mim um universo maravilhoso sobre os automóveis. Eu poderia ter sido um mecânico, eu poderia ter sido um excelente motorista a partir daquela brincadeira. Porque na brincadeira eu era exatamente isso, um excelente motorista. Eu tinha o melhor carro, eu transitava na melhor estrada. Naquela brincadeira, tudo era possível. Bom, vamos falar agora então do jogo dramático pessoal. A criança usa, nesse tipo de jogo, a criança usa o corpo por inteiro. O seu eu total é usado. Este jogo se caracteriza pelo amplo movimento e pela caracterização. Diferentemente do anterior, a criança faz barulho, a criança corre, a criança se envolve com o brinquedo e envolve o ambiente que ela está. No jogo dramático pessoal, a criança toma para si a responsabilidade de representar papéis, personagens. Ela experimenta ser coisas e pessoas sem o menor pudor. Nesse tipo de drama, há uma tendência para o barulho e para o esforço físico. Tenho certeza que você deve estar se lembrando aí daquela danação do seu filho, da sua criança, quando você quer descansar um pouco e ela está agitando, correndo para cá, correndo para ali, fazendo de conta que é o personagem que ela está inventando naquela hora. Bom, o jogo dramático pessoal desenvolve a qualidade da sinceridade. Isso porque ela acredita fielmente no personagem que ela está representando. É verdadeiro aquilo ali. E também o jogo dramático pode ser bem mais aparente, bem mais presente nas crianças por volta dos 5 anos de idade, à medida que consegue ter mais ou menos um controle do seu corpo. Se você fizer uma recapitulação no jogo dramático que eu fiz agora há pouco, o jogo projetado, veja que ele acontece nos anos mais inferiores, né? A criança mais pequenininha, e o pessoal, a criança já está um pouquinho maiorzinha. Então, há um desenvolvimento, uma evolução corporal, psicológica, mental e emocional na transição de um jogo para o outro. Não quer dizer que a criança deixou de fazer o jogo projetado só porque está com 5 anos e só faz jogo pessoal. Não. Ela continua fazendo jogo projetado e jogo pessoal também. Ocorre que nesse período, segundo a pesquisa do Slade, a criança já está mais apta a fazer o jogo dramático pessoal por conta do domínio corporal. Bom, mas quais são as contribuições que esses jogos trazem para o desenvolvimento infantil? Bom, tanto o tipo de pessoa como a sua ocupação na vida estão ligados ao equilíbrio do eu e do projetado. Essa descoberta eu achei fantástica. Eu não me dava conta de que quando eu brincava e projetava no meu carrinho o direcionamento do carro, a estrada, o personagem que eu vivia ali de motorista, eu já estava construindo o meu eu Ezequias. E a minha paixão pelo carro até hoje ela é evidente. Não somente pelo carro em si, mas pelo ato de dirigir. Eu amo dirigir. Eu amo pegar uma estrada e dirigir. Só hoje eu me dei conta disso, após essa pesquisa. Bom, essas duas formas de jogos acrescentam qualidades uma à outra e também à pessoa que está jogando.
esses dois tipos de jogos exercem influência importante na construção do homem e em todo o seu comportamento e na sua capacidade de se adaptar à sociedade. Você acredita nisso? Se você parar para pensar na criancinha que você tem na sua classe, do bebê, na criancinha de 2 anos, de 5 anos, você vai observar que naquele brinquedo ela já está mostrando o que já está trazendo as informações das possibilidades profissionais, pessoais que ela será quando adulta. Se isso for bem explorado pedagogicamente, que criança feliz ela não será? Estou falando de um mundo ideal, de um mundo de sonhos. Estou falando de educação. Educação é a busca por uma vida melhor, um ideal de vida humana. Não é isso? A gente é educador, porque a gente quer o melhor para nós, para o nosso aluno. Bom, a falta do jogo dramático pode significar a perda permanente de uma parte de si mesmo, é o que o Slade diz. Pode ser a causa de muitas dificuldades e incertezas no futuro. Ou seja, a frustração de não poder seguir construindo o sonho de ser aquele personagem que ela desejava ser quando criança pode gerar diversos problemas emocionais, psicológicos, comportamentais e sociais. A partir do jogo projetado, podemos esperar desenvolver mais tarde. Vamos lá, jogo projetado. O que o jogo projetado desenvolve mais tarde? Artes plásticas, tocar instrumentos musicais, pesca, jogos e esportes não violentos, tá? Desde o esporte mais primitivo até o xadrez. A leitura, a escrita, a absorção, a paciência, a concentração, a organização, tudo isso parte de brincadeiras dramáticas projetadas. E o governo sabe também. Um bom político, um bom presidente também se faz quando o jogo projetado é bem desenvolvido ao longo da vida acadêmica. Aí eu estou falando do professor de artes, do professor alfabetizador, do professor de educação física, né? À medida que a gente vai avançando, essas especificidades vão sendo colocadas, ok? Será que a criança vai ficar o tempo todo brincando? Não. Ela sai do estágio da brincadeira, transforma o que é brincadeira em realidade. Transforma o que era sonho em realidade. Construindo os seus sonhos, fazendo dos seus sonhos uma realidade. Bom, além do governo sábio, desenvolve teatro de bonecos, produção e direção teatral, entre outras coisas. Tudo isso é desenvolvido através do jogo projetado, do jogo dramático projetado. A partir do jogo dramático pessoal, podemos esperar desenvolver mais tarde a corrida, os jogos de bola, atletismo, dança, equitação, ciclismo, natação. Veja bem, luta, excursionismo, gostar de conhecer outros países, viajar pelo mundo, liderança, controle pessoal, arte de representar. Aí estão os atores, ok? Eu tenho certeza que vocês estão aí fazendo uma busca na própria memória e estão se perguntando o que eu queria ser quando crescer. Quando eu brincava de quê? Aquela brincadeira significava o que na minha vida? Eu queria tanto ser bailarina, tanto ser jogador de futebol, eu queria tanto ser uma professora, um médico, um policial. As brincadeiras infantis refletem esse desejo. E no futuro, se eu tiver a oportunidade, eu vou realizar esse desejo. Bom, todo esse conteúdo é resultado da pesquisa de um pioneiro
do estudo do teatro para criança, que é o Peter Slade, que eu já mencionei lá atrás. Ele foi escritor e dramaterapeuta inglês. Nasceu em 1912 na Inglaterra e faleceu em 2004. Ele pesquisou ao longo da sua vida, profissional, o comportamento infantil nas escolas da Inglaterra. E aí ele descobriu o jogo dramático. De sua pesquisa, então, surgiu o jogo dramático, que dá título ao método e também ao livro Jogo Dramático Infantil. De onde foi extraído todo esse conteúdo aqui que eu estou abordando para vocês? Tá? É um livro acessível, ele está à venda aí nas melhores livrarias também, para quem de forma mais acessível na estante virtual. Enfim, é um livro bastante acessível. O livro mostra como o jogo dramático pode ser orientado por canais construtivos pelo adulto. E ele delineia também um método de treinamento emocional planejado. Ou seja, ele constrói essa transição entre o brinquedo e a realidade. Ele promove essa transição. Como é que eu posso, se eu me interessei por esse assunto, se eu me interessei por essa abordagem, se eu acho que isso vai contribuir para a minha prática pedagógica, como é que eu posso explorar o jogo dramático infantil na minha classe? Bom, o Slade disse que a melhor brincadeira infantil teatral só tem lugar onde houver oportunidade e engajamento. Se isso for oferecido para a criança por uma mente adulta, ela certamente vai alcançar os seus objetivos. É preciso, então, construir um ambiente de confiança por meio da amizade, por meio de uma atmosfera propícia, por meio da consideração e da empatia. Eu preciso construir esse ambiente enquanto adulto. E aí estou falando de professor. Mas pode ser também o pai, pode ser o tio. Hoje, que a gente está lidando com essa realidade da pandemia, em que temos que estar desenvolvendo aulas dentro de casa, os pais podem explorar bastante esse universo do jogo dramático infantil para poder construir e formar o seu filho. Claro, sob a orientação do profissional da educação, que é o professor. Ok? E de toda a rede de profissionais de educação. Bom, o teatro, enquanto arte, prescinde da plateia. Lembra que eu falei lá atrás que o teatro é diferente do jogo dramático? Aí que está a diferença, tá bom? Para ser teatro é preciso plateia. E quando existe plateia, existe uma preocupação estética com a apresentação. Existe toda uma preocupação com a comunicação. Porque você sabe que alguém vai sentar para assistir, vai apreciar, mas também vai criticar, mas também vai analisar, também vai aprender com aquilo que você está levando ali, tá bom? Essa é a principal característica do teatro enquanto arte. A arte é uma linguagem artística, é uma forma de comunicação e expressão através da cena. O jogo dramático infantil não tem preocupação com plateia. Ele não existe para uma plateia. Ele existe para que a criança vivencie ali a atmosfera do drama que ela está criando. Se eu parar próximo dela para assistir, eu me torno uma plateia oculta. Mas não necessariamente a criança está fazendo aquilo para que eu assista. Então, nem mesmo o jogo pessoal, em que a criança está envolvida totalmente na sua brincadeira, é feito para ser assistido por alguém. Se eu, como professor de teatro, propuser uma encenação a partir da brincadeira da criança, provavelmente eu vou precisar usar a coordenação, tá? E dar toda uma sequência de ação. E aí eu corro o risco de perder um elemento fundamental, que é a espontaneidade. Então, provavelmente vai ser muito mais fácil eu explorar a brincadeira, eu me colocar no universo dela e a partir dali, junto com ela, estruturar a organicidade até que ela esteja pronta para apresentar.
sem preocupação de um palco, sem preocupação de uma plateia. Eu monto a atmosfera do jogo dramático a partir do que a criança me sugeriu, a partir do drama que a criança me sugeriu, e aí eu convido as pessoas para se colocarem ali como plateia e a criança vai brincar. Do mesmo jeito que você faz quando vê seu filho brincar lá no chão da sua casa, ou enfim. Todos são atores e todos são público, indo para onde quiserem, encarando qualquer direção. Não existe uma direção. A gente está acostumado com o palco italiano, esse palco que se opõe à plateia. Esse palco que tem uma cortina e o artista vai estar de frente para o público. Essa oposição de sentidos, né, ela não existe no jogo dramático e nem deve ser motivo de preocupação. Ok? O que deve ser levado em conta nesse momento é uma organicidade. Aí você fala, mas Ezequias, eu não preciso, o campo, o corpo, o gesto e o movimento, não diz que eu tenho que organizar? Não diz que eu tenho que explorar o movimento? Sim. Você vai se inserir no contexto para que essa organicidade se desenvolva da forma mais natural possível. E aí vai caber ao adulto presente, como plateia, a construir a sua organicidade. Não existe erro, não existe acerto, não existe o melhor, não existe o pior. Inclusive todos podem fazer todos os personagens. Por exemplo, se a dramaturgia for a partir de um conto de fadas e que existe apenas uma princesa e você tiver 30 meninas ou meninos que queiram ser príncipes ou princesas, todos poderão ser. Não precisa haver um ator principal protagonista. Todos podem ser protagonistas. Se duas meninas desejarem ser a fada, todas serão. Se um menino for tímido e não quiser fazer personagem 1, ele pode fazer o personagem da árvore, da pedra. Ele vai compor o cenário. E dessa maneira ele está inserido no contexto da dramaturgia infantil. Bom, fundamentalmente nesse processo é preciso levar em consideração o seguinte, que a tarefa do professor é ser um aliado amoroso. Sim. Se a criança não sentir amor, o seu amor por ela, ela não vai se expor a você. Ela não vai se expor. Porque o brinquedo dramático infantil é o que a criança tem de mais íntimo que está sendo colocado. É a intimidade da criança que está sendo colocada para fora. E quando eu paro para assistir, eu estou invadindo a privacidade dela. Muitas vezes ela para quando a gente chega. Ela para porque foi interrompida. Mas se você se fizer amorosa, amoroso, se ela sentir confiança, sentir que pode contar com você para aquela brincadeira, ela vai brincar, porque vai chegar com você como parte integrante dessa brincadeira. E quando você fizer isso, você vai entender o pensamento, o sentimento, a intencionalidade da criança. Ok? Bom, enfim, o jogo dramático infantil, ele contempla com certeza o que o campo de experiência, corpo, gestos, movimentos solicita. Sabe por quê? Porque ele impulsiona a adoção de uma didática totalmente alinhada com o universo da criança. Não quer dizer que eu vou ficar estagnado ali. Eu vou partir daquele universo para levar a criança para o universo que eu desejo com os meus objetivos educacionais. Tá? Portanto, ao impulsionar a adoção de uma didática totalmente alinhada com o universo infantil, ela deve ser encarada como um ponto de partida, através do qual o conhecimento transitará e promoverá a evolução formativa da criança.
conversando, conservando, né, suas qualidades mais genuínas, a ludicidade, a espontaneidade, a absorção e a sinceridade. Bem, eu ficaria aqui falando horas sobre esse assunto, porque ele realmente é muito prazeroso. Mas para finalizar mesmo, eu quero dizer o seguinte, que um grande aliado dessa estrutura é a dramaturgia, a literatura. Desde a mais tenra infância, a criança que tem contato com a contação de histórias, com a narração de histórias, seja assistindo um filme, seja ouvindo a mamãe contar, a professora contar, seja lendo um livro, é a literatura que vai dar a estrutura, a unicidade para esse jogo dramático, tá? Você pode propor uma literatura, uma dramaturgia, ou você pode construir uma dramaturgia com a criança, a partir do brinquedo dela, tá? O melhor ponto de partida é construir a partir da dramaturgia da criança. E você, como ente adulta, vai organizando as cenas, os atos, tá bom? O início, meio e fim. A criança não precisa se preocupar com isso, é você que vai fazer isso, tá? Então, você parte de uma dramaturgia que ela propôs, através da brincadeira. Hoje eu parto da dramaturgia da Maria, amanhã eu parto da dramaturgia proposta pelo Pedro, e cada dia, se eu tiver 30 alunos, eu vou ter 30 sugestões de dramaturgia para explorar. Mas eu também posso, no outro momento, chegar, sim, com uma proposta dramatúrgica, uma literatura, conto de fadas, folclore, uma história, um fato real, uma situação que você queira apresentar, de forma que ela entenda que existem dramaturgias que ela constrói, mas existem dramaturgias que foram construídas por outras pessoas e que elas podem estar na oralidade da pessoa que conta ou estruturada num livro que você está lendo e foi construído por outra pessoa. Se você parar para pensar, você vai ver quão rico que é o jogo dramático infantil. E por eu ser professor de arte e teatro, você pode estar falando, ele está puxando brasa para a sua sardinha. Onde é que fica a dança? Onde é que fica as artes plásticas? Onde é que fica essas outras? Você pode se utilizar de qualquer estrutura linguística, artística, para desenvolver o jogo dramático, para estruturar. Ok? História em quadrinho, pode projetar essa história em quadrinhos. Você pode fazer um bailado com ele, você pode fazer um musical, pode inserir sonoplastia. Aí vai dar criatividade do professor e, claro, do domínio dele, né? Você vai fazer aquilo que está no seu domínio. Claro, se você tem interesse por música e você acha que tem mais facilidade por esse lado, certamente o seu aluno vai ter mais contato com a música através de você. Isso não é problema, não tem problema. Desde que você não fique só nisso, né? Você precisa abrir um leque de possibilidades. Mas se esse é seu campo de domínio, é melhor que você comece por ele, tá bom? Bom, eu quero aqui me despedir, agradecer a Ana Carolina pelo convite, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês sobre esse assunto, dizer que ele é fantástico e foi um bálsamo para mim, nesse momento que vivemos de pandemia, poder relembrar coisas tão bacanas na minha formação acadêmica e pessoal e poder compartilhar com vocês, tá bom? Eu quero dizer que eu estou disponível para outros contatos, para novos encontros a respeito disso. Eu fico aqui, agradeço e desejo a todos uma excelente formação, tá bom? Olá, eu sou a professora Stephanie da creche Nossa Senhora do Carmo e vim falar na prática sobre o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Durante a rotina, nós podemos trabalhar este campo de experiência desde o momento da entrada, que é aquele momento em que nós vamos observar a expressão corporal da criança,
e assim nós saberemos como ela está naquela manhã. E ao longo de toda a rotina, nós podemos também estar observando como que vai ser a expressão corporal dela em qualquer atividade que a gente proporcionar a ela. Tanto no momento das refeições, até mesmo no momento da higiene, que é aquele momento em que ela vai demonstrar progressiva independência no cuidado com o seu corpo. Podemos trabalhar também nas rodas de conversa, que é aquele momento em que a gente vai trazer canções para poder expandir o repertório musical da criança e podendo observar e trabalhar o corpo, gesto e movimento durante essas atividades. Nas atividades diárias, podemos desenvolver progressivamente as habilidades manuais da criança, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Já nas brincadeiras, podemos explorar formas de deslocamento nos espaços, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Agora nós vamos ver na prática como podemos usar esse campo de experiência, o corpo, gesto e movimento. Vamos lá? Olá! Hoje eu vim trazer para vocês uma musiquinha muito legal, chamada Bolinha de Sabão, do grupo Palavra Cantada. Porém, todas as vezes que eu falar a palavra sabão, nós vamos substituir por um som do corpo. Vamos lá então? Olha lá uma bolinha de sabão. E vem outra bolinha de sabão. Uma, duas, três, são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Agora eu quero ver todo mundo fazendo em casa. E manda pra ti, Stephanie, ok? Olha lá uma bolinha de sabão. E vem outra bolinha de sabão. Duas, três, são bolinhas de... Eu adoro ver bolinhas de sabão. Aí.